E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. No último vídeo a gente fez uma introdução ao que foi o século XIV de um ponto de vista político, social, espiritual também e intelectual, que é o mais importante aqui pra gente. E agora a gente vai começar a falar de fato dos autores do século XIV. No caso, Guilherme de Ockham será o principal desses nomes e será o último grande autor que a gente vai estudar aqui na nossa história da filosofia do volume 2 do Reale, né, da Idade Média, para depois a gente entrar na modernidade e, enfim, seguir com a história. Mas antes de entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito de hoje, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Primeiramente, você pode comprar os livros pelos links na descrição, né? Qualquer livro que é usado aqui, geralmente é só a história da filosofia do Reale mesmo, assim, que eu mostro aqui para vocês. E, enfim, tá tudo aí na descrição, vocês podem clicar pelo link para comprar, vai ser o mesmo preço para vocês, mas eu vou ganhar uma comissão em cima disso, então vai ser muito bom. Além disso, você pode fazer uma doação pontual pelo Pix, pelo Super Chat ou pelo botão Valeu, que estão aí embaixo. Mas o melhor apoio que você pode dar do ponto de vista financeiro é o apoio no Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal pela qual você pode doar o valor que você quiser, no meu caso a partir de R$2, para o seu produtor de conteúdo preferido. No caso, eu. Então, bom, pode parecer pouco, né, doar R$2, mas como isso me dá a segurança de que no mês seguinte eu vou receber R$2 de novo, isso já me permite me planejar aqui o suficiente. Então, mesmo se você só puder doar R$2, vai ser uma grande ajuda. Então, feito esse convite, aliás, tem de mencionar o nome dos nossos apoiadores aqui. Você, se nos apoiar no Apoia, vai ser sempre homenageado aqui, junto do Hall da Fama do canal do Aldrin, que neste momento está sendo composto pelo Pedro Barbosa, pelo Cássio, pela Andressa e pelo Luiz. Gente, muito obrigado pelo apoio, e se você, novamente, quer ser homenageado aqui no começo de todos os vídeos, clica aí embaixo, entra no link do Apoia-se e faça o seu apoio. Mas bom, gente, como eu dizia, neste vídeo a gente vai falar sobre Guilherme de Ockham. Vão ser vários vídeos acerca do Guilherme de Ockham, mas neste primeiro a gente vai fazer uma breve introdução sobre a vida dele, sua obra, etc. Então vamos ver aqui o que o Reale tem a dizer para nós. A figura que mais do que qualquer outra representa as múltiplas instâncias com que se encerra a Idade Média e se abre o século XIV é o franciscano Guilherme de Ockham. Enfim, nome famosíssimo, uns o odeiam, outros gostam bastante dele, enfim, a gente vai entender isso porque ao longo dos próximos vídeos. Conhecido como o príncipe dos nominalistas, no passado ele era lembrado o mais das vezes como teórico de vãs sutilezas, privadas de qualquer contato com a realidade. Então, hoje em dia a gente sabe, né, a gente tem bastante claro para nós que Guilherme de Ockham foi uma figura importantíssima para a história da humanidade, seja para o bem, seja para o mal. Mas é uma figura importantíssima para a história da humanidade. Mas na época dele, como o Reale diz aqui, parece que ele ainda não gozava de toda essa fama. Pelo menos o pessoal vê aqui, não, o cara tá especulando sobre um monte de detalhezinho, um monte de coisa meio abstrata e tal, não vale tanto a pena a gente dar atenção para ele. Pelo menos é o que dá a entender aqui o que o Reale diz. E logo antes disso ele diz que ele é conhecido como o príncipe dos nominalistas. Enfim, a gente já estudou o que é nominalismo aqui. Se você não sabe o que é nominalismo, espere até os próximos vídeos para ver de novo, mas se você não quer esperar para ver de novo, você pode voltar no nosso vídeo sobre a querela dos universais, em que a gente explica com bastante detalhe cada uma das posições que foram assumidas ao longo da Idade Média com relação a esse problema. Então, enfim, o nominalismo já é algo anterior ao Ockham, como a gente já estudou, só que ele vai trazer isso agora num contexto diferente, com intenções diferentes, com premissas diferentes, com muita coisa diferente, né? E é justamente isso que a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos. Mas enfim, apesar dele não ter toda essa reputação que ele tem hoje naquele momento, apesar de que ele não tivesse essa reputação toda, logo, porém, a sua originalidade emergiu novamente nas várias vertentes do saber lógico, científico, filosófico e teológico. Então essa falta de boa fama, não diria nem má fama, mas essa falta de boa fama durou pouco para ele.
Além de suas contribuições lógicas, também se destacam suas teorias físicas e, sobretudo, a concepção do conhecimento físico de natureza, especificamente empírica. Isso vai ser importantíssimo, vai ser o tema do próximo, daqui a 2 vídeos, se não me engano. Bem como a separação entre filosofia e teologia. Como eu já disse no último vídeo, enfatizei bastante esse ponto, essa separação que a gente já vê acontecendo, principalmente nos movimentos de inspiração islâmica, passando pelo Dan Scott, chegando agora no Guilherme de Ockham, vai ganhar nessa última figura uma intensidade muito, muito, muito maior, como a gente vai ver no próximo vídeo. Mas enfim, lembrando que isso está sendo construído e que no contexto agora do Guilherme de Ockham, isso já está tendo expressões políticas. Politicamente a gente já pode verificar também uma tendência a um afastamento entre fé e política, ou entre fé e razão, num certo sentido. Mas a gente pode ver essas separações acontecendo já no mundo político, não apenas na academia, entre os filósofos que estão ali pensando. E isso vai refletir na filosofia do Ockham. No campo político-religioso, a autonomia do aspecto temporal em relação ao espiritual. Então, o aspecto temporal vai passar a ser visto como não mais estando necessariamente submetido ao poder espiritual. Traduzindo, os reis para o Ockham e para vários pensadores a partir daqui não vão estar necessariamente mais submetidos à autoridade do Papa. Enfim, e com suas consequências políticas e institucionais. Isso obviamente não é nada trivial, bom, nessa época principalmente, então muitas consequências sociais vão advir disso. E aí o Reale segue. O espírito laico, mas não laicista, se inicia com ele, porque com sua doutrina e sua vida, ele encarna a incipiente afirmação dos ideais de dignidade de cada homem, do poder criador do indivíduo e da cultura em expansão, livre de censuras, ideias que a nova época do Renascimento desenvolverá. Então a gente vai ver na Idade Média, no Renascimento, uma ênfase muito grande no humano. Inclusive, a tendência que se tende a atribuir a esse período do Renascimento seria justamente um humanismo. Uma preocupação com o ser humano, com a sua dignidade, com a sua natureza, etc, etc. E muitas preocupações éticas também, espirituais e tal. E a gente vai ver essa tendência ao individual ganhando muita força já aqui no Guilherme de Ockham. A gente falou disso nos Scotus, mas, enfim, é difícil explicar agora a diferença entre um e outro sem ter explicado tudo do Ockham que a gente ainda tem para explicar. Mas o fato é que isso vai ser bastante marcado no Ockham, isso vai atingir talvez o nível mais radical possível em termos metafísicos. Enfim, aí o Reale começa a falar aqui sobre a vida dele. Nascido no condado de Surrey, na aldeia de Ockham, a 20 milhas de Londres, pelo ano de 1280, Guilherme ingressou na ordem franciscana com pouco mais de 20 anos de idade. Realizou seus estudos universitários em Oxford, onde comentou as sentenças de Pedro Lombardo, conseguindo o título de Baccalaureus Sententiarum em 1318. Enfim, passou pelo processo básico da formação de um jovem estudante da época, em Oxford, nesse caso. Mas vejam, ele escreveu o comentário às sentenças de Pedro Lombardo, e com isso ganhou o seu bacharelado, Então, enfim, vejam que até agora tudo bastante regular. Entre 1317 e 1324, escreveu a Lectura Libri Sententiarum, a leitura dos livros das sentenças, a Expositio Aurea e a Expositio Superphysicam, a exposição dourada, áurea, e a exposição sobre a física. Como também a Ordinatio e as Quodlibetales, São obras bastante famosas também, acho que elas voltarão a ser citadas quando a gente for falando das doutrinas. Em 1324, Ockham transferiu-se para um convento franciscano de Avignon, onde o Papa João XXII o convocou para responder à acusação de heresia. Então vejam bem, essa frase aí tem vários pressupostos que já foram desenvolvidos no último vídeo. Eu lembro aqui, rapidamente, que nesse momento o papado deixou de ser em Roma e passou a ser em Avignon. Basicamente porque o rei Filipe o Belo de França decidiu sequestrar o Papa Clemente V, e por causa disso passaram-se uns 50 anos com o pontificado sendo lá na França. Então, Ockham foi a Avignon justamente porque o Papa João XXII, sucessor de Clemente V,
não lembro agora se sucessor imediato, mas um dos sucessores de Clemente V, o chamou para discutir questões de heresia, né? Heresias, ou pretensas heresias, supostas heresias, perdão, foram encontradas em sua obra. Com efeito, o ex-chanceler da Universidade de Oxford redigira longa lista de pontos extraídos dos escritos de Ockham considerados suspeitos de heresia. Então vejam, né, o próprio reitor da universidade, né, não é qualquer pessoa. Não, perdão, reitor não, chanceler. Depois de 3 anos de estudo, a comissão nomeada pelo Papa para examinar os escritos de Ockham, né, condenou 7 pontos como heréticos, 37 como falsos e 4 como temerários. Então vejam a quantidade de problema que foi encontrada aí. E justamente nesse período, Ockham concluiu suas obras maiores, a Summa Logice e o Tractatus de Sacramentis, né? A Summa Lógica, que eu acho que é a obra mais conhecida dele, enfim, pelo menos era a única que eu conhecia antes de procurar ler um pouquinho mais sobre esse autor, e o Tractatus de Sacramentis, né? Sobre os sacramentos. Nesse meio tempo, sua posição se agravara ainda mais, né, enquanto as obras eram analisadas. Porque na polêmica surgida no interior da ordem franciscana sobre o problema da pobreza, Guilherme se alinhara com a ala intransigente, que rejeitava asperamente a orientação moderada do Papa. Então vejam, né, o Papa acusou-o de heresia. Então, e aí o Papa estava ali verificando, né, junto com a comissão, o que tinha de errado. Ok, nesse contexto, como eu disse também no último vídeo, estava rolando essa discussão no interior da ordem franciscana a respeito da pobreza, né? Se os franciscanos deveriam ser absolutamente pobres ou se deveriam admitir algum grau de riqueza. E, enfim, isso dividiu bastante a ordem franciscana, isso teve reflexos para além da ordem franciscana também. Só que, olha que falta de sorte do Ockham, né? Que chegou nesse momento, posicionou-se em favor daqueles que diziam que os franciscanos deveriam viver na pobreza. Aliás, não só posicionou-se em defesa deles, mas ele próprio era um deles, né? Ockham foi um franciscano, como a gente leu aqui, né? Ele era franciscano. Então notem, né? Ele ficou desse lado mais radical e logo depois, enfim, também nesse momento, o Papa, que estava justamente analisando a obra dele, né? Vamos dizer assim, aquele inimigo momentâneo dele, decidiu assumir a posição contrária. Então vejam, né? É claro que ficou um clima bastante tenso entre o Papa, entre a Igreja, vamos colocar assim de maneira mais geral, e o Ockham e o Guilherme. Assim, prevendo severas sanções, em maio de 1328, Guilherme foge de Avignon e se abriga junto a Ludovico, o bávaro, em Pisa, ao qual parece ter dito: Tu defendes me gladio, ego defendam te calamo. Eu te defendo da espada, aliás, tu me defendes da espada, eu te defendo do cálamo, que eu não tenho certeza exatamente em que sentido essa palavra foi usada aqui. Parece, enfim, cálamo, parece que é algo como um bastão, uma vara, alguma coisa assim. Enfim, mas aqui tá clara a ideia, né? Enquanto o Ockham estava sendo protegido pelo rei, do ponto de vista político, né, da espada, né, o pessoal estava indo atrás dele e o rei protegeu o Ockham. O Ockham, de certa forma, estava defendendo o rei do ponto de vista que ele defendia essa separação entre a Igreja e o Estado, de maneira que, enfim, a gente ainda vai desenvolver ao longo dos próximos vídeos. Mas vejam que interessante então, né? Então, nesse contexto em que estava tendo essa tretaça entre o Ockham e o Papa João XXII, ele decidiu sair, ele saiu de lá e foi se abrigar com um rei que, enfim, estava ali de acordo com o que ele estava dizendo do ponto de vista político. Seguindo o imperador, o rei não, o imperador, acho que eu falei rei algumas vezes, perdão. Seguindo o imperador, estabeleceu-se depois em Munique da Baviera, onde morreria em 1349, vítima da epidemia da cólera. Essa foi a morte de Ockham. Durante esse período, no qual não escreveu mais sobre filosofia, produziu muitas obras polêmicas de tema político-religioso. E aí vem justamente a questão que eu mencionei há pouco.
Recordemos o Opus Nonagintha Dierum e o Compendium Errorum Papae Johannis 22, onde defende um conceito rigoroso de pobreza contra a postura conciliatória do pontífice. Então a gente tem o Opus Nonagintha Dierum, seria a obra dos 90 dias, e o Compêndio dos Erros do Papa João 22. E vejam, né, ele estava justamente defendendo contra o Papa, que defende a postura mais moderada, uma postura mais radical nesse tema da pobreza dos frades. E ainda depois disso, né, aproveitando ainda essa segurança que o imperador estava dando para ele escreveu também o Breviloquium de Potestate Papae, né, o brevilóquio sobre o poder do Papa. E o Diálogos, originalmente em 3 partes, mas que chegou até nós incompleto, onde fala da possibilidade de depor o Papa no caso de ele tornar-se herético, e das relações entre o Papa, o Concílio e o Imperador. Então, olha que curioso isso aqui. Possibilidade de depor um Papa é algo que soa até meio estranho para os nossos ouvidos, né? Não precisa ser nem cristão para você perceber que, caraca, nossa, isso é bem atípico mesmo, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a imaginar. Então vejam, né? É claro que isso foi bastante provocativo, né? Bastante provocativo. Mas enfim, ele aproveitou essa segurança que ele tinha ali naquele momento, que o imperador o estava concedendo, para escrever sobre essas coisas mais polêmicas. Enfim, também escrevendo sobre a relação entre o Papa, o Concílio e o Imperador. A gente vai ver que esse elemento do concílio vai aparecer em outros momentos do desenvolvimento do pensamento político dessa época. Inclusive, a gente vai ter um vídeo, não sei se vai ser um vídeo ou se vai ser mais de um, para falar do tema Igreja e Estado, como foi se desenvolvendo em outros autores. Inclusive, eu acho que o vídeo logo após o vídeo do Ockham já será sobre isso. Enfim, a gente vai ver essa figura do concílio aparecer, esse agente, né, que é o concílio, aparecendo aí também como tendo um papel nessa relação. Além disso, também o Tractatus de Jurisdictione in Causis Matrimonialibus e o De Imperatorum et Pontificium Potestate. É o tratado sobre a jurisdição na causa do matrimônio, na causa matrimonial, para ficar mais literal, né? E o tratado, né, sobre o poder pontifício e o poder do imperador, né? Poder do imperador e o poder pontifício, né, para manter a ordem. Então vejam, né, realmente ele focou em temas políticos, justamente porque estava gozando dessa liberdade, né, dessa segurança que o imperador lhe deu. E, enfim, tendo apresentado para vocês essa figura do Guilherme de Ockham, tendo conseguido perceber um pouquinho do quão diferente é essa figura, agora sim a gente já pode entrar para falar das doutrinas dele no próximo vídeo, mais particularmente falando sobre fé e razão no pensamento dele. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, fazer tudo isso aí que eu sempre peço para fazer, comentar, favorito, inscrever-se no canal. E, mais importante, divulgar o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar. Isso é muito importante. Principalmente no caso do Guilherme de Ockham, um autor muito, muito maldito hoje em dia. E eu não digo nem que isso seja sem razão, mas eu entendo que todo mundo, uma parte de quem fala mal dele na internet não o conhece. Nunca pegou para ler nada dele, até porque é algo bastante inacessível e caro. Então, assim, acho que talvez se as pessoas tivessem gasto muito dinheiro comprando as obras dele, talvez até o respeitassem um pouco mais. Mas, enfim, vamos seguir aqui então. Nos vemos nos próximos vídeos e considere apoiar o canal financeiramente. Valeu!